Olá pessoal, como é que vocês estão, meus queridos? Tudo bem? Fala pessoal, tudo bem com vocês? Então, gente, eu estou indo agora para fisioterapia e o trajeto é um pouco longo, então nós pensamos em vir aqui conversar com vocês um pouquinho, né? Trazer novidades, mais informações, e hoje nós queremos conversar com vocês a respeito do nosso visto, né? Já está encaminhado, já está em processo e a gente quer conversar com vocês, esclarecer para vocês sobre o visto D7. O que é o visto D7? Na verdade, ele é um visto destinado para aposentados, para pessoas que têm rendimentos aqui no Brasil, e nós optamos por esse visto. Por quê? O Antônio vai falar, o Antônio vai explicar para vocês. Hoje eu tenho aqui no Brasil já uma fonte de renda, temos aí já alguns investimentos que nos permitem viver com este rendimento. Então eu não preciso necessariamente chegar em Portugal e já procurar emprego, não. Eu consigo hoje manter uma estrutura já por um bom tempo, usando o rendimento que eu tenho aqui no Brasil. E na sequência, sim, aí quando nós tivermos já estabilizado, a ideia é estarmos investindo em Portugal também. Mas nesse primeiro momento o visto D7 nos ampara. Temos condições de estar chegando em Portugal já com essa condição de visto de residência. E da mesma maneira, o Antônio iria com o visto D7 e eu vou com o visto de acompanhante. Alguns vistos, eles trazem essa possibilidade, né? Quando, no caso, vamos dizer assim, o marido ou o principal vai com determinado visto, o cônjuge, ele vai com o visto de acompanhante. Bem, como a gente falou já com vocês lá no início, eu sou terapeuta, né, e vou continuar trabalhando, atendendo online, mas esse não entra, né, essa questão, o meu trabalho não entra. Então a gente vai trazer para vocês um pouquinho o que precisa do visto D7. Amor, fala para eles o que precisa para você entrar com o pedido do D7. O visto D7 você precisa ter garantia de renda de um salário mínimo para o titular e para o acompanhante meio salário mínimo português. Então, com o que, digamos, hoje a gente tem de rendimentos, ele já nos ampara para isto. E aí mais o restante da documentação, passaporte, atestado de antecedentes criminais, foto e os demais itens ali que são necessários para a obtenção dos demais vistos daí de uma forma geral. Algo que ele traz um grande benefício, né, e não a certeza, mas a chance de aprovação e deferimento desse visto é o fato de nós já termos dinheiro num banco português. Isso conta muito para a validação dos vistos, né, para o deferimento dos vistos. Então, como a gente já tem esse montante num banco europeu, num banco português, isso traz muita facilidade. E quando nós apresentamos, quando nós entregamos os documentos para entrar com o visto D7, tudo isso entra, né? O Antônio, ele teve que, por mais que o Antônio ele tenha uma empresa hoje aqui no Brasil, ele não é um funcionário, a empresa é dele. Então, a gente teve que separar os contratos que ele tem com estas empresas. Que mais, amor, que você separou ali? E daí os documentos que comprovam essa questão realmente da conta. Quando nós iniciamos o nosso projeto lá atrás, isso foi a primeira coisa que nós nos preocupamos, em termos o nosso NIF e já na sequência já transferimos o dinheiro para lá. Até porque o pessoal que na época comentava disso, eles até falavam isso, a questão da variação cambial. Então, infelizmente, o risco cambial ele é alto. E realmente, quando eu levei esse dinheiro para lá,
o euro estava, se não me engano, 4,20, 4,30. E não faz tanto tempo, não faz tanto tempo até. Hoje o euro está 6,40, 6,50, agora em 2025, nós estamos em julho. Você veja a diferença. Então, com isto, se eu fosse levar hoje a mesma quantia em reais que eu tinha, já não seria a mesma quantia em euro, né? Então, essa foi, digamos, a grande vantagem. E com isto, com essa conta que já tem praticamente 2 anos a data de abertura dessa conta, sim, ela nos permitiu, digamos, mostrar realmente que a nossa intenção não é só ir para se aventurar em Portugal, né? Já era um projeto que estava sendo bem construído. Porque o que acontece, gente, qualquer visto que você decida tomar para ir para Portugal, o que é o governo português, né? O que o consulado, o que a AIMA, enfim, o que eles avaliam? Quais são as intenções dessa pessoa que está tirando esse visto, né? Então, quando a gente optou por esse visto, uma das coisas que o nosso advogado falou é que essa quantia em dinheiro lá em Portugal ia fazer toda a diferença. Por quê? Ele já mostra que nós não estamos indo para Portugal para uma aventura, né? A gente já tem um planejamento. Esta é a palavra para todas as pessoas que querem imigrar para Portugal ou para qualquer outro país. Sem planejamento, não existe possibilidade de dar certo. Então, se você tem, né, a vontade, o desejo de emigrar, comece já fazendo esse planejamento. O Antônio falou do NIF. O que é o NIF? Ele é como se fosse o CPF aqui do Brasil. Então nós tiramos aqui pelo Brasil mesmo o NIF, porque esse documento nos permitiu abrir essa conta em Portugal, vai nos permitir muitas outras coisas quando nós chegarmos lá, né? Então é um documento imprescindível, ok? O que mais que nós podemos falar, amor, do visto D7? É um visto que ele leva aí em torno de... Opa, telefone tocando, já desligamos. Ele leva em torno de 60 a 90 dias para ser deferido ou não. Na verdade, assim, não existe um não deferir, né, um indeferir. O que pode acontecer é eles exigirem outros documentos. Por exemplo, ontem, o nosso advogado pediu se eu tenho contrato social do meu consultório, né? Não tenho, eu tenho um registro, mas no físico, né? E então, tudo aquilo que a gente pode levar, apresentar para eles, como para dar segurança, né? Que nós não vamos lá apenas para usufruir dos benefícios, dos recursos, né? Mas sim, nós estamos indo lá porque nós já temos um planejamento, tudo isso é muito válido. O que mais, amor, que nós podemos falar para eles do D7? Acho que não só do D7, na questão do visto de uma forma em geral, além do planejamento, uma boa assessoria. Tem alguns vistos que são sempre mais fáceis, mas com uma boa orientação o caminho fica mais, garantido. Bem o que você comentou, não necessariamente que o visto eles dão garantia de obtenção do visto, não, mas a orientação é diferente. Então você já entra com o processo todo ele estruturado, sabendo aonde você tem que assinar, sabendo todos os formulários que precisam ser anexados, os documentos comprobatórios. O que você comentou da questão de contratos. O contrato, o extrato de conta corrente, a minha declaração de imposto de renda, onde você está como minha dependente. São documentos que mostram realmente que somos um casal idôneo que não está criando um cenário para chegar somente em Portugal. Não, são 33 anos já e todo ele construído em documentos principalmente, né? Sim, e isso que o Antônio falou da assessoria, gente, é fundamental. Nós estamos sendo assessorados pelo Dr. Rodrigo, é um advogado, ele já vive em Portugal, né, já mora lá, e
nossa, quando nós já mostramos para vocês aqui, né, a nossa reunião com ele, e foi tão esclarecedora, porque nós tínhamos uma ideia e ele foi trazendo para a gente outras opções, assim, que foi muito, muito bacana, foi muito bom, e a gente tem certeza, né, do deferimento desse nosso visto agora, por conta de toda essa comprovação dos documentos e como ele nos trouxe, como ele tem nos orientado, tudo foi passado para ele reuniu tudo e envia para o órgão responsável, né? E a gente vai acompanhando, ele vai passando para nós cada passo, né? Tudo que precisa, e nós estamos assim, então agora aguardando, e aí sim, a hora que o nosso visto for deferido, que for aprovado, aí os dias estão contados, né? Nós estamos bem ansiosos, esperando por este momento, e seguimos, né, amor? É isso aí. Trazendo para vocês aí mais informações. Nós vamos deixar ali na descrição do vídeo, podemos colocar aqui depois também o contato do Dr. Rodrigo, né? Se vocês puderem, precisarem de uma assessoria, uma pessoa fantástica, incrível, que nos ajudou, está nos ajudando, e a gente tem certeza que ele vai trazer muita facilidade aí para o nosso processo. Fazer, como nós já comentamos, tirar um visto por conta própria, é possível? É possível, mas muitas vezes vai passar algo que você não sabe. E uma pessoa, né, um advogado ou alguém responsável de imigração, ele já tem todos esse conhecimento, todos os macetes que precisam para que a gente possa fazer uma imigração de forma responsável, de forma tranquila, com muita segurança. Porque tempo é dinheiro, né? Mais que Sim, nunca, sim. Quando você toma essa decisão, e até em virtude de todas estas mudanças que estão acontecendo em legislação em Portugal. Sim. Então, quanto antes você conseguir esta liberação, melhor fica. Então, a assessoria ajuda bastante nesse sentido também. Sim. Talvez vocês tenham visto, né, todas essas movimentações, mas, gente, nós não vamos nos arriscar em falar nada a respeito disso, porque não é a nossa área e nós não queremos falar besteira, né? Nós vamos seguindo o nosso caminho, o nosso rumo, vamos buscando tirar as dúvidas em relação a esse visto nosso, a nossa imigração, tá certo? Então, mais uma vez, curte, ativa o sininho, comenta, compartilha. A gente espera que esses vídeos possam estar ajudando você que deseja ir para Portugal, né, imigrar, você que tem mais de 50 e quer se aventurar assim como nós a um novo recomeço. Qualquer dúvida nos pergunte, se nós soubermos responder, nós vamos responder, se não soubermos, a gente vai procurar se informar para trazer coisas certas, né, respostas certas para vocês. Tá certo, gente? Mais alguma coisa, amor? Só isso. Então isso, vamos lá cuidar da saúde, porque tem que sair do Brasil com a saúde, 100%, que não dá para chegar já em Portugal aí precisando de médicos e fisioterapeutas e tudo mais, tá certo? Um grande beijo para vocês, fiquem bem, até a próxima, gente! Até a próxima!